E vamos falar rapidamente a fisiologia da dor, tá? Novamente, isso é eu tô dando uma pincelada sobre todo esse assunto de dor com vocês, tá? E eu vou só mostrar o trajeto que a dor faz, que eu preciso entender esse trajeto também, tá? Não, não posso eu entrar nas funções que geram um tipo de dor sem mostrar o caminho que a dor faz. Então, eu vou ter a transdução, transmissão, modulação e, por último, a percepção da dor. Nós, como cirurgiões dentistas, a gente consegue trabalhar através de terapias com fármacos, entre outras, nesses três primeiros. Eu consigo trabalhar a transdução, na transmissão e na modulação. Como dentista, a gente consegue prescrever qualquer fármaco, pessoal, qualquer fármaco que esteja liberado no mercado. Só que a gente tem que justificar a utilização desse fármaco, tá? Então, às vezes, me perguntam, Felipe, tu prescreve anticonvulsivante? Sim. Quando necessário, eu prescrevo. Claro, eu só vou prescrever se eu tiver uma finalidade para esse fármaco. Felipe, tu prescreve antidepressivos, bastante até, mas no controle de dor, não de alterações psicológicas do paciente. Então, qualquer fármaco que esteja liberado no mercado pela Anvisa, que controla os fármacos, eu posso utilizar, mas eu tenho que estar amparado cientificamente. Então, vamos ver o caminho que essa dor faz. A transdução, eu tenho um corte, digamos, no dedo, ou uma injúria, um beliscão, ou martelei meu dedo. Isso vai criar um processo inflamatório. Aqui eu tenho uma cadeia do ácido araquidônico. Eu imagino que o Fabiano já tenha trabalhado isso com vocês. Eu tenho todo um ciclo nisso. Aqui eu tenho liberação de prostaglandinas que vão sensibilizar meus neurônios nociceptores. Eu tenho alguns fármacos que vão bloquear essa produção de prostaglandinas, que são nossos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, se eu quiser impedir ou minimizar essa transdução no processo inflamatório em si, eu tenho fármacos que atuam nessa cadeia do ácido araquidônico. Um anti-inflamatório não esteroidal que eu gosto de trabalhar bastante nas funções temporomandibulares é o meloxicam. Eu tenho um bom resultado com ele clinicamente, tá? Então, quando a disfunção temporomandibular tem um fundo inflamatório, que eu quero minimizar essa transdução da dor, eu bloqueio parte dessa produção de prostaglandina através desses fármacos. Então, se eu tenho uma injúria periférica, digamos aqui uma cárie dentária, onde eu não consigo controlar aquela sensibilização primária, esse neurônio primário é sensibilizado, a parte de nociceptiva da região orofacial que a gente trabalha é inervada pelo nervo trigêmeo. O trigêmeo, o núcleo dele fica no glândula de Gasser, que fica um pouco atrás aqui do pavilhão auditivo. Essa mensagem passa pelo glândula de Gasser, entra no súbilo caudal do tronco encefálico e ali o neurônio primário vai conversar com o neurônio secundário. Então aqui eu tenho a comunicação de neurônio primário com o neurônio secundário e nesse caso aqui eu vou ter uma sinopse química. Então eu vou ter neurotransmissores nessa fenda sináptica levando mensagem de um neurônio para outro. Nesse caso aqui, quando ele entra no súbilo caudal do tronco cefálico, eu já estou falando de estruturas do sistema nervoso central, tá? Nós também conseguimos trabalhar com fármacos nessa região. Fármacos que vão atuar nessa fenda sináptica, impedindo a transmissão entre o neurônio primário, de primeira ordem, com o neurônio secundário. Então aqui eu vou ter uma fenda sináptica, novamente não vou adentrar no papel de cada neurotransmissor, isso aqui é uma aula só disso, tá pessoal? Mas se esse neurônio primário que foi estimulado na periferia consegue através desses neurotransmissores estimular esse neurônio secundário, a mensagem de dor continua. Eu tenho fármacos que vão impedir essa comunicação. Entre eles eu vou ter os anticonvulsivantes e também depois a gente vai ver os antidepressivos. Os anticonvulsivantes a gente pode trabalhar com pregabalina ou carbamazepina.
Normalmente eles não são minha primeira escolha para disfunções temporomandibulares, porque os efeitos colaterais deles não são tão agradáveis. Mas eu posso usar eles para controle de dor também. Como eu falei inicialmente para vocês, eu tenho uma via ascendente que leva a dor. Eu tenho uma via descendente que parte de estruturas suprassegmentares que vem lá naquela fenda sináptica tentando controlar essa comunicação de neurônios. Isso é chamado de modulação. Nós também, através de fármacos, podemos melhorar a modulação do paciente. Nesse caso, os fármacos que eu gosto de utilizar para melhorar a modulação do paciente são antidepressivos tricíclicos. Eles atuam bem nessa melhora do sistema endógeno de controle de dor. Então, eu tenho uma via que leva a dor e tem uma via descendente que controla essa dor também. Essa via descendente ela é ligada ao sistema límbico, tá? Então ele está atrelado a fatores emocionais do paciente e eles bloqueiam a condução e disputam receptores com glutamato e aspartato. Isso está ligado então no limiar de dor de cada pessoa. Então, um dos fatores que levam aquela pessoa a ter épocas mais sensíveis e menos sensíveis em relação à dor é essa modulação. A modulação pode estar mais presente em certas épocas da vida da pessoa e menos presente em outras épocas da vida da pessoa. Como eu falei, com melhora da modulação de dor, um dos primeiros fármacos que eu utilizo é o Pamelor, que é um antidepressivo triciclo, tá? Ele é da família da amitriptilina. Por que a gente estuda a dor, pessoal? Por que é importante estudar a dor e entender a dor em si? A gente tem um aumento da longevidade das pessoas. Hoje as pessoas vivem mais tempo. Só que elas vivem mais tempo com mais comorbidades também. Elas vivem mais tempo controlando certas doenças. E muitas dessas doenças levam à dor. Então eu tenho maior sobrevida em relação aos traumas e maior sobrevida em relação às doenças. No ano 2000, pessoal, cerca de 86 milhões de norte-americanos com dores crônicas, 31% da população, dos quais 61 milhões estavam incapacitados total ou parcialmente. Então, dor crônica gera um prejuízo para a sociedade, até um prejuízo econômico. A gente tem mais estudos dos Estados Unidos, tá? Norte-americanos, porque os estudos brasileiros não são tão ricos no sentido em relação a dados. Então, as duas maiores causas de morbidade nos Estados Unidos, representadas pelo câncer, doenças circulatórias, se somadas, não atingem os dados de prevalência e custos representados pelas dores em geral para a população norte-americana. Então, as dores, no contexto geral, geram um prejuízo de 70 bilhões de dólares por ano. Então, através de incapacidade, de custos de internação, elas realmente são relevantes no nosso contexto social. No Brasil, então, estima-se 50 milhões de pessoas sofram de dor crônica e a dor facial pode estar presente em cerca de 10% dos pacientes quando questionados nos últimos 6 meses. É só perguntar entre vocês, nos últimos 6 meses, quem aqui já teve dores na face? Eu acredito que uma boa gama, uma boa maioria já teve dores na face nesses últimos 6 meses. Não estou falando só de dores de dente, tá, pessoal? Dores em toda a região orofacial. Então, se a gente for pegar alguns estudos em relação à dor, ela está presente, a dor muscular, em 1 a 32% das pessoas, dor articular em 8 a 11%, a alteração de função no sistema estomatognático, 1 a 26%, ruídos articulares até 20%. Então, a prevalência e incidência, agora já estou citando sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, é bastante alta, tá? Bastante alta mesmo. É um quadro em relação a sintomas, sinais de disfunção também. E aqui é só adentrando, por que as dores orofaciais são tão importantes ser estudadas ou tratadas e por que elas afligem tanto o dia a dia das pessoas. Quase metade do nosso corte sensorial são dedicados à face, boca
e estruturas orais. Metade do corte sensorial que dá sensações está na região da face. Então, por isso, qualquer dor de cabeça, dor de dente, dor dos lábios, é tão relevante em nosso dia a dia. Além de, muitas vezes, essa dor alterar funções necessárias para a manutenção da vida. Como assim? Como assim, Felipe? Manutenção da vida. Pessoal, mastigar, se alimentar é necessário, é uma função vital. Então, essas dores na face estão atreladas a fatores que realmente levam a piora significativa na qualidade de vida de um ser humano. Eu passei algumas partes dos slides, tá? Só que eu já falei com vocês. Como falei, eu não posso me atrelar a todos os aspectos dessa aula, apesar de já ter dado uma boa cortada no número de slides, tá? Das dores orofaciais, pessoal, eu tenho pulpite, alveolite, dor pós-operatórias e odontalgias. Essas são as que vocês mais vê no dia a dia de vocês, ou que vocês vão ver mais no decorrer da graduação de vocês. Mas a gente tem também dores relacionadas a cefaleias, podendo elas ser primárias ou secundárias, síndrome da ardência bucal, a gengivite vocês também estudam, desculpa, dor orofacial no câncer, dor neuropática e disfunções temporomandibulares. Esses são algumas patologias ou alguns fatores que podem levar a dores orofaciais. E tirando dor de dente, odontalgias, as dores orofaciais mais prevalentes ou mais incidentes são as disfunções temporomandibulares. O que isso quer dizer? Se tu me falar hoje, meu vizinho está com dor na região orofacial, o que tu acha que é, Felipe? Só com essa informação, meu vizinho está com dor na região orofacial, o que você acha que é? Estatisticamente falando, é dor de dente. Seria mais prevalente e mais incidente na região orofacial. Aí tu me fala, não, Felipe, não é dor de dente. Então seria disfunções temporomandibulares. E é por isso que eu, há um tempo atrás, briguei para a gente criar uma disciplina de dor orofacial dentro da universidade. Porque se essas dores são tão prevalentes e incidentes, a gente não pode formar dentistas que não entendam nada de disfunção temporomandibular. Prevalência, então, agora já saindo um pouco do foco de dor, já que vocês já viram que dor não é uma coisa tão simples de ser estudada ou avaliada, a prevalência de disfunções temporomandibulares. 80% da população tem algum sinal e 30% tem algum sintoma. Entretanto, de 8 a 12% precisam de um tratamento específico. E 8 a 12% é coisa pra caramba, pessoal. É muita gente. A gente pegar uma sala de aula com vocês, com 50 alunos, 5 precisam de tratamento, de controle, pelo menos, tá? A gente vai ver que a faixa etária de vocês e o grande número de alunos do gênero feminino aumenta essa taxa em muito. A gente vai ver que as disfunções temporomandibulares que normalmente ou mais graves, normalmente precisam de tratamento, ou mais graves, é mais predominante em mulheres. E na faixa etária de adultos jovens. Então, não é raro eu terminar uma aula de disfunção e me aglomerar a alguns alunos, falar que, nossa, professor, eu tenho muitas essas dores. Porque na idade de vocês, é a idade mais prevalente. Então, mulheres até 3 vezes a necessidade ativa, por fatores psicossociais, psicológicos, comportamentais e hormonais. E os sinais e sintomas parecem ser mais graves em mulheres. Então, a faixa etária mais prevalente é adultos jovens, tá? Põe ali de 20 até 40 anos, mas 20 a 30 anos é o pico mesmo. E é a causa mais comum de dor orofacial de origem não dentária. Então, tirando as odontalgias, é a causa de dor na região orofacial mais comum.